aula de hoje é sobre aprovação de projeto. Quantas e quantas vezes eu falei para você sobre a importância de aprovar um projeto, não começar uma obra irregular, porque se você fizer dessa forma, você vai ser o trouxa da sua obra. E hoje eu chamei aqui a Novi Arquitetura, representada pela Marielle e o Bernardo, que eles vão dar essa aula para você hoje, de todos os detalhes sobre a aprovação de projeto. E no mais, não pula essa aula é muito importante para você entender essa importância do projeto aprovado, para quando chegar no final da obra, você não ser o trouxa da sua obra. Então aqui eu trouxe a Novi Arquitetura para dar essa aula para você, explicar a cada detalhe e o porquê essa importância do projeto aprovado. Não é isso mesmo, Marielle e Bernardo? É isso mesmo. Fala um pouquinho de vocês, sobre a Novi Arquitetura, quanto tempo tem, quantos projetos foram aprovados, quantos projetos regularizados, né? Ok. Então, antes de qualquer coisa, a gente queria agradecer. Eu que agradeço. Pelo convite. Isso foi muito importante para a gente e a gente está torcendo aí para o seu sucesso. Obrigado. Eu fico feliz porque quem está ganhando são os alunos, porque eu faço projeto com eles, viu, gente? Então, assim, nada melhor. Quem eu faço projeto, para eu não ser o trouxa da obra, eu tenho certeza que eu não sou o trouxa da obra por causa deles e trazer todo o conhecimento para você. Isso mesmo. Então, vamos lá. A Novi começou, somos nós dois, nos conhecemos na faculdade, então nós começamos a arquitetura na PUC, no primeiro dia de aula nos conhecemos, enfim, começamos a namorar. Bernardo. Uns 3 anos depois, não tão imediato, mas começamos a namorar, nos demos muito bem, formamos em 2003 e oficialmente a Novi, que é Novaes e Vilela, Novaes e Vilela, nós dois. A Novi, ela surgiu, foi oficializada mesmo como empresa em 2009, 2008, 2009. Mas desde 2003, nós como autônomos, nós trabalhávamos juntos. Então, oficialmente, a Novi está aí no mercado desde 2009. E você perguntou quantos projetos, Isso. É difícil mensurar. Mas uma ideia. Seria bom a gente, até fazer esse levantamento. Nós estamos fazendo isso para o nosso site. Mas em torno de uns 200 projetos aprovados nós já fizemos. Uau! Então, isso aí é um pouquinho de história. Quer contar um pouco também? Acho que já falou quase tudo, Já falou então, tudo. Eu vou fazer uma pergunta justamente para você que está assistindo, que pensa em não contratar um projeto. Por que é tão caro a não contratar um projeto arquitetônico que é projeto para aprovar? Você é melhor para falar. Então vamos lá. Sério, vou deixar ela tocar o barco, porque ela é professora, então... O que é caro, A gente tem que pensar que não só a questão financeira, a gente lida também com o tempo. Então, a primeira coisa, eu posso até estar enganada, mas nós brasileiros, nós não temos muito cuidado com o planejamento. A gente quer as coisas muito de imediato. Então, para quem vai executar uma obra, o planejamento ele é importantíssimo, porque é melhor você planejar no papel, orçar para quando for para a obra, isso não ter nenhum custo extra de quebrar, de refazer. Inclusive, a arquitetura, com o planejamento, ela é a base para os demais projetos. Então, sem o projeto de arquitetura, fica um pouco complicado fazer o estrutural, o elétrico e o hidráulico. Fala que é quase impossível. É quase impossível, mas o fazer na obra é possível, a gente sabe que na prática acontece. Não é correto, mas não é o mais legal, o mais inteligente e o mais barato. Porque é isso que vai gerar um custo futuro, porque vai querer quebrar, aquilo que foi executado não atende os anseios de quem vai executar. Enfim, a gente está falando só desse primeiro momento. E executou sem um arquiteto, executou sem um planejamento, sem fazer o ciclo todo correto, lá na frente você vai ter um imóvel irregular, dificilmente você vai conseguir vender, e ao vender, se alguém quiser comprar financiado, bancos ou quem venha financiar, ele procura um imóvel regular para permitir esse financiamento. E também nós temos a questão de numa morte, vamos dizer assim,
os herdeiros terem dificuldade, inclusive, da partilha de bens. E um imóvel irregular, ele está constantemente aberto para uma fiscalização. Então, você pode ter uma fiscalização, uma multa, o imóvel ele deixa de ter liquidez, você não consegue vender ele de forma rápida, e sem falar que um imóvel irregular, ele é 30%, em média, mais barato, ele perde o seu valor quando ele não está regularizado. Então, o não contratar um profissional, não contratar um projeto de arquiteturas, vai sair muito caro no final. Ele vai sair muito caro no final. Durante a obra também, porque vai fazer tudo sem projeto, vai fazer da cabeça, vai exagerar, vai faltar, né? E vira aquela bagunça. Sem o planejamento, você acaba comprando errado, compra a mais, compra a menos, aí você compra a menos, quando você vai repor, o material pode estar mais caro. Então, realmente, é caro não ter um planejamento. Fora a qualidade da edificação em si, né? Porque hoje em dia, tanto para trabalhar como para morar, você quer o melhor possível, independente do valor monetário que você está investindo ali. Sempre você quer ter uma coisa agradável de se estar, que seja produtivo, que seja agradável de trabalhar, morar, criar seus filhos, ter sua empresa. É muito complicado quando você não faz um projeto, porque você deixa de pensar mesmo, trocar ideia com o seu profissional, que ele está acostumado, é quase que um psicólogo ali, uma terapia, porque ele vai entrar na sua vida, ele vai chegar lá, você vai falar, eu quero tomar banho desse jeito, e a gente vai chegar até como que você quer viver, como você quer morar, o que você quer fazer ali em cada momento, senão vai ficar aqueles espaços às vezes sem uso, né? Você entra na sua casa já pensando na reforma. Isso é a pior coisa que tem. A gente está cansado de ver gente que já chega pensando, quando sobrar um dinheiro eu vou tirar essa parede, eu vou aumentar aqui. Isso aqui eu fiz errado, isso aqui poderia ter feito melhor, meu quarto ficou pequeno. E inúmeras coisas, né? Você falou da qualidade também, tem a qualidade ambiental, né? Você não tem uma ventilação adequada, o ambiente não está iluminado naturalmente, então você já fica incomodado com a qualidade e aquilo, né, vai ser caro para você. Porque a pessoa vai entrar, vai querer modificar, né? O interessante... Não é só o dinheiro também, não, né? Aquilo lá é caro, a qualidade, o conforto, ele se torna caro. Até o emocional da pessoa não conseguir... Igual você falou, não tem uma ventilação adequada, ela não vai se sentir bem na casa dela. O interessante desses dois aqui, para você que comprou o curso, o Bernardo falou do psicólogo. Para mim, ele é o psicólogo arquiteto. Aqui, o casal aqui, é impressionante como é que a função de cada um... A minha esposa está lá dentro, lá resolvendo umas coisas, mas é o seguinte, a minha casa, onde eu moro hoje, foi esses dois, foi a Novi Arquitetura que fez o projeto. Eu tive entrevista aqui com o Bernardo para eu colocar em prática o meu sonho da minha casa no papel e que eu fizesse a casa sem quebradeira, assim, de querer mudar no meio do caminho. Eu tive uma conversa com um psicólogo arquiteto aqui, o dia que ele me apresentou o projeto, ele falou, rapaz, ele entrou dentro, assim, da minha memória, dos meus pensamentos, e me entregou. Eu lembro o dia que você me entregou o projeto o K9, que a gente usa, o K do condomínio. Ele falou, cara, é isso que eu quero. Eu até falei com você, como é que você conseguiu captar a minha necessidade, a minha vontade, o meu sonho, tudo no papel. Então, assim, gente, é importante ter essa entrevista, igual o Bernardo falou, para colocar em prática e evitar a quebradeira. Na minha casa eu não mudei nada. Minha casa foi executada exatamente do jeito que nós aprovamos ela. Olha a importância, né? E a Marielle aqui é a legislação pura. Parece que ela que faz as leis todas, porque ela sabe de tudo. Né? Então, assim, agora nós vamos falar, no próximo capítulo aqui, eles vão explicar para nós quais são o primeiro passo para você dar andamento nessa aprovação do projeto. Então, vamos para a segunda aula aqui. Então, Marielle e Bernardo, qual o momento que eu vou contratar vocês e quais são os primeiros documentos que vocês vão precisar? Ok. Para nos chamar, o ideal é que seja antes mesmo de comprar o lote. Por quê? Pensou em construir, quero fazer a minha casa, quero fazer meu prédio, o que for, né? Minha sala, minha loja.
contratar o arquiteto para dar uma consultoria, para acompanhar na escolha do lote. Por quê? Eu preciso entender qual é a sua necessidade para ver se aquele lote vai te atender. A questão de custo, de insolação, da legislação, inclusive, que nós vamos falar sobre isso principalmente, porque às vezes o que você pretende, aquele lote não é o mais adequado. Você tem restrições e que, né, as próprias restrições vão te impedir a construir aquilo que você planeja. Então, o ideal é nos contratar num primeiro momento, pensou, nos chame para a gente, inclusive, acompanhar na escolha desse lote. Parece até redundância, de tanto que eu falo no curso, é importante contratar um profissional desde o início, né? Tanto o engenheiro quanto o arquiteto, para entender a necessidade da pessoa e não comprar o terreno errado. Porque às vezes ela quer fazer um prédio, compra o terreno, não pode fazer um prédio. Exatamente. Né? A gente chama de estudo de viabilidade. E que documento que é esse? Não, explica para eles qual que é esse documento que nós vamos pedir. Bom, Marielle, a parte de legislação, né? Além de inúmeros fatores ambientais, vamos falar assim, em termos de o entorno, como é o seu terreno, aclive, declive, plano, tem uma questão muito séria e muito complicada que a maioria das pessoas hoje passam apertado, que ela acaba comprando o lote num lugar que não pode, às vezes, fazer o que ela quer ou não pode ter o tamanho que ela gostaria de construir, de então não vai atender aquela necessidade dela inicial. Então, em termos de documentação... o estudo de viabilidade, que é o principal, vamos escolher o lote. Nós temos duas opções, por exemplo. Então, a gente faz o estudo de viabilidade, que além de identificar os parâmetros urbanísticos, falando assim mais claro, né, para não ser muito... eu quero construir um prédio. E o prédio, a minha previsão é de 1.000 metros quadrados. Eu posso construir 1.000 metros quadrados nesse lote? O que eu vou ter de restrição? Às vezes eu escolho um lote que eu tenho uma restrição de altura da aeronáutica. Ou eu tenho alguma restrição de meio ambiente. Ou eu estou dentro de uma área de APP, passo um curso d'água próximo. Então, parte do lote está restrito de construção. APP, gente, é a área de proteção ambiental. Isso, exatamente. Uma área que você não pode construir e que você tem que deixar ela livre, né? Não edificante, vamos dizer assim. Então, você tem várias situações que te impedem aquela construção. Então, por isso é importante o estudo de viabilidade. Para desenvolver esse estudo, nós precisamos do lote, obviamente, se for possível, de um levantamento topográfico já para aquele lote. Esse levantamento topográfico é que nos dá a condição de identificação das dimensões daquele lote, a dimensão local da área, as curvas de nível, o que isso significa, né? Se o lote é em aclive, em declive, se ele sobe 1, 2, 3 metros de altura, o que isso vai impactar no projeto? Então, isso tudo entra no estudo e a gente consegue desenhar, fazer um estudo de massas, é uma prévia do projeto, para a gente ter certeza se aquele lote é interessante ou não para aquele seu empreendimento. Esse é o primeiro ponto. Então, seria o pedido da informação básica que nós falamos. Sim, né? Exatamente. Então, vamos supor... Que cada cidade, né, tem um plano diretor, aí você vai pedir na prefeitura juntamente essa informação básica. Exatamente. Que vai vir todos esses... A primeira coisa é o lote, depois do lote, obviamente, né, com a topografia, que é o melhor, quanto mais informação nós tivermos em mãos, é melhor. E o que nos direciona, o que pode ou não ser construído naquele lote? São as informações básicas que nós retiramos em cada prefeitura. Né? Nós estamos falando aí com o universo não só aqui da nossa região, nós trabalhamos aqui diretamente em Nova Lima, Belo Horizonte, mas de uma forma geral, todos os municípios, eles têm um plano diretor, um código de obras, uma lei de uso e ocupação do solo, que nos dá o direcionamento do que pode ou não construir para cada região, para cada lote, para cada zoneamento. Então, você que é proprietário, a primeira coisa é solicitar informação básica no município. Tá, eu estou com a informação básica, já fez esse estudo. Eu preciso de mais algum documento para juntar, para dar andamento para fazer o projeto? Ou daí a gente já consegue estudar para fazer o projeto?
para estudar, para fazer o projeto, a gente já consegue com isso, né? Uhum. Cada município tem as suas regras e as suas exigências. Alguns são mais simplificados, então nós precisaríamos da informação básica, da topografia, do projeto arquitetônico em si, Uhum. dos documentos do proprietário e do imóvel, o registro, a matrícula, Aham. e só. É o Aí básico. entra, leva na prefeitura e protocolo. Montamos um processo e protocolamos isso para análise do órgão responsável. Então, nós precisamos então, da informação básica, do projeto já desenhado, né? Isso. O documento, da topografia. E que é muito importante para nós Precisa também né? do documento do lote, IPTU, alguma coisa? IPTU, qual dos dois? Né? O que foi importante do lote é IPTU, a matrícula, basicamente. Uhum. Do proprietário, o documento e, obviamente, para quem vai analisar e identificar o nome. A matrícula que ela falou é o registro do seu lote. Só a escritura não vale, né? Consegue? Dependendo da cidade, não, sim, né? Não, você consegue. Pela Aqui em escritura, Belo Horizonte, sim. consegue também? Também. Ah, achava que consegue, era só o sim. registro. Em algumas situações, né? Aí eu já entraria muito a fundo na situação. Em algumas situações, a Prefeitura de Belo Horizonte exige o registro. Mas isso por questões de parcelamento do solo. Uhum. Lá atrás, quando o lote foi oficializado no município e gerou a certidão de origem. Mas aí a gente já começa a fugir um pouco da direção da aprovação. Entendi. Então é o projeto aprovado, informação base, documento do lote, e que prova que o lote é seu, e o documento do proprietário. Isso é o básico que praticamente todos os municípios vão solicitar. Uhum. Alguns municípios, até por questões ambientais ou algumas restrições, vão solicitar alguns outros documentos complementares. Igual a Pampulha, que pede uns documentos complementares. Exatamente. Quais são esses documentos? Os documentos da Pampulha, por exemplo, a gente tem que apresentar junto com o projeto de arquitetura, topografia, uma sondagem com estudo geotécnico. Olha. Porque a Pampulha ela tem uma aproximação do nível da água, né, do lençol freático, mais próximo. Então, se eu faço um subsolo de 3, 4, 5 metros, 2 níveis de garagem, cortando o terreno, isso eu atinjo o lençol freático. Então, nós temos uma restrição com relação a isso na Pampulha. Outra restrição na Pampulha também é com relação a patrimônio. Então, nós temos que aprovar também no IEFA e no IFAM, antes de dar entrada na prefeitura, né? Aqui em Nova Lima, vamos tentar falar esses dois exemplos para comparação. Nova Lima, a aprovação da arquitetura ela é mais simplificada, né? Mas, obviamente, se eu tiver um terreno muito inclinado, eu tenho que apresentar também um estudo geotécnico, justamente pela inclinação. Então, cada município me gera uma necessidade. Interessante. Né? Então, vamos lá, de uma forma geral. A topografia, que é importante, é a base do desenho do projeto arquitetônico. A topografia com a CRT, que é o documento de responsabilidade de quem fez o levantamento topográfico, que a gente está falando da coisa toda certinho. Topografia com a CRT. O projeto de arquitetura com a RRT, que é o Registro de Responsabilidade Técnica do Profissional, junto com o projeto de arquitetura. Entendi, então já são 4 documentos. Já são 4. A matrícula ou a escritura, né, que é o registro do imóvel, identificando que aquele imóvel... Vai anotando aí, já são 5 documentos. Aquele imóvel é seu. E a documentação sua como proprietário, porque a prefeitura ela tem que identificar que você é o proprietário. São 6, né? Sem entrar essas outras licenças à parte. Basicamente. E aí a gente, com as informações básicas, a gente identifica possíveis outros documentos necessários para cada situação, para cada município, para cada zoneamento. Identifica também que o mais importante com esses documentos, os problemas do lote. Eu acho que qualidade todo mundo consegue ver facilmente. Você chega no lote, você está vendo, você gostou. Agora, os problemas estão todos escondidinhos. E são esses documentos que vão mostrar para quem está comprando... a segurança. Ele vai ver se vale a pena ou não. Vamos bater de novo nesse martelo de o que é importante e o que não é. Só para vocês terem uma noção
de uma linha do tempo, do que cada coisa pode puxar. Primeira coisa, você tem que ver a documentação do lote, em termos de cartório, porque pode ter alguma pendência. Esse lote pode estar amarrado em alguma coisa de herança, ou trabalhista, ou o que for. Né? Então, você pede essa documentação, as certidões, todas possíveis, para poder liberar legalmente o lote. Ok, então tudo correto. Aí agora nós vamos pedir a informação básica. A informação básica vai estar falando tudo que pode e que não pode. Se você pode construir X metros quadrados, se você pode ter aquele tipo de empreendimento ali, se for comercial, por exemplo, se pode ter ou só pode ser residencial. Junto a isso, com o topográfico, por exemplo, por que a gente pede o topográfico? Às vezes, a maioria das vezes, o dono atual do lote não tem esse levantamento. Ele não vai te dar isso de uma vez. Mas você tem que pedir, porque, por exemplo, na informação básica vai estar falando os limites do lote e quem é ao lado dele. Com o levantamento topográfico, muitas vezes, lá na hora da construção do loteamento, vai empurrando um lote, vai empurrando o outro, o seu limite vai andando, aí, às vezes esse aqui já construiu, e você acha que está comprando um lote de 20 por 30, ele tem 18 por 29, porque os seus vizinhos vieram combinando isso. Não estou falando que é de má fé, isso é coisa, né, histórico. Né? E você não está sabendo disso, então você está achando que pode ter um imóvel de tantos metros de frente e você vai perder 1, 2, 3 metros. Ou coisas que podem levar até, já aconteceu com a gente, para solicitar um novo parcelamento do... Teve tanta divergência das dimensões do lote. Teve que atualizar. Que você tem que atualizar esse parcelamento do solo, vamos dizer assim. E qual que é o prazo médio desse parcelamento do solo? O parcelamento do solo é quando você identifica uma divergência entre o que está no cadastro original, o teu lote deveria ter 20 por 50 e ele tem 18 por 40. Você está perdendo muita área. Então, você tem que fazer um novo parcelamento do solo para gerar uma nova certidão de origem daquele lote. Um novo documento de identidade daquele lote. Em BH, normalmente, esse processo leva em torno de 1 ano. Demora, hein? Demora. Não é rápido. E isso, financeiramente falando, você acaba negociando um lote achando que ele tem 20 por 50 e, na realidade, ele tem 18 por 40. Além de perder a área, você vai perder seu tempo para legalizar isso. Além de você pagar... Que não é barato. Além de você pagar por uma área, você compra uma área menor. E é importante levantar isso também, que a própria prefeitura, ela também define algumas áreas de alargamento da via, por exemplo. Ela tem uma previsão para aquele bairro de uma via hoje que tem 12 metros de largura, ela vai passar a ter 18. Então, ela vai comer uma faixa do teu lote. Isso é importante também para você que está comprando, contratar um profissional que entenda disso, para você saber também que futuramente aquela área, você vai perder parte daquela área do seu lote. Então, até para comprar e saber negociar com o vendedor, é importante ter um profissional para trabalhar essas áreas. Olha que interessante que eles estão falando, que na minha introdução, eu falei exatamente isso, da importância. Vai comprar um terreno, pede informação básica, pede uma topografia, justamente que às vezes está comprando um terreno no aterro, é a questão do lençol freático, né, que às vezes está nas APPs, né, e essa questão da informação básica também, que você pode fazer aquele empreendimento, né, ou não, e essa questão da ex, né, às vezes a prefeitura tem interesse naquele terreno, né, o afastamento. Olha, isso foi nada combinado. Então, só para você ter ideia da importância dessa documentação. Então, já protocolou o projeto está dentro da prefeitura. O que eu acho legal da Novia Arquitetura, porque não precisa nem eu ficar cobrando, ela fica mandando para mim e-mail para eu saber o passo a passo, como é que está lá na prefeitura, qual o setor que o projeto já andou na prefeitura. E aí, conta para nós, já protocolou, o que você, a Marielle, que é da área de legislação, né, que o Bernardo é o que fica lá, é o criativo, né? Esse contato geralmente tem com a Marielle. Quais são as cobranças que você faz lá, né, dentro da prefeitura, né, da cidade que a pessoa está construindo, e quais os outros documentos que vão vir? Tá.
Depois que a gente protocola o projeto na prefeitura, ele tem um tempo, um prazo para análise. Então, o analista da prefeitura vai checar a questão da documentação que nós protocolamos e o próprio projeto. Se segue as regras, se está dentro dos parâmetros. Caso não esteja, a gente tenha que fazer alguma adequação. Depois daquele prazo que a prefeitura nos pede, nós recebemos um comunicado para fazer a adequação, a correção, protocolamos novamente e vamos supor que nesse segundo protocolo a prefeitura aprove o projeto, né? De uma forma geral, falando assim, macro, na maioria das prefeituras, aprovou o projeto de arquitetura e imediatamente a gente vai receber como documento o alvará de construção. Então sonhado alvará de construção. Tão né? sonhado. Aí sim, você, que é o proprietário, que é o dono da obra, vai ter a licença para construir. Né? Com esse alvará de construção em mãos, você vai executar conforme o projeto. Então, até mesmo para evitar, né, perdas, gastar muito à toa, siga exatamente o que foi aprovado. Olha o que ela está falando. Como eu sempre falei para você, gente, perde o tempo que for necessário no projeto inicial, porque é ali que vai definir o que você vai fazer. Então, quanto menos quebradeira você tiver dentro do canteiro de obra, é mais economia para você. Exatamente. É o que ela está falando. E se fizer errado também de frente do projeto, vai descaracterizar o projeto e esse alvará que foi, né, assim, autorizado para você fazer, no final vai ver que não foi feito. Perdeu o valor daquele alvará. Vai ter alvará. outro problema que ela vai explicar para nós também lá na frente. Então vamos lá. Então, alvará na mão. Temos o alvará na mão, então você tem a licença para executar aquela obra. Vai executar aquela obra e no meio do caminho você identificou que não quer mais aquela sala daquele tamanho, quer aumentar um outro quarto. É proibido executar isso? Não. Mas aí cabe a gente refazer o projeto e reaprovar com aquela alteração. É por isso que eles compraram o curso, para não acontecer isso, gente, porque isso vai custar dinheiro e aquilo é tempo, né, a ansiedade, cobra o custo da ansiedade, assim, te custa muito, né, emocionalmente. Então, mais uma vez, presta atenção no projeto inicial, porque jeito tem, mas vai te custar dinheiro. Exatamente. Me perdoa te cortando, mas é porque eu tenho que estar frisando aqui, porque ela tem importância desse projeto inicial, né? Por isso que eu falei, é caro não contratar um projeto. Não é o projeto é caro. O projeto é investimento, né? Você tem que entender isso, né? Você tem o alvará, né? O cuidado também com o alvará é verificar a data de validade dele, né? Cada prefeitura tem as suas regras. Por exemplo, Belo Horizonte, nós temos 4 anos para executar aquela obra que foi aprovada. Podemos renovar por mais 4 anos, se não houver alteração da lei nesse período. Nova Lima, se não me engano, são 18 meses ou 2 anos, né? 1 ano e meio, 2 anos. Então, cada prefeitura tem um tempo de renovação. Isso é importante observar porque se venceu o prazo do alvará e você, como proprietário, não renovou, não teve a revalidação daquele alvará, você está executando de forma irregular. Vem uma fiscalização novamente, você pode ter a obra embargada, paralisada, uma multa, enfim, é só tomar cuidado com a data de validade da execução da sua obra. Destacando que às vezes você pensa que você tem um alvará de construção e você começou a obra, é como se ele tivesse congelado e você poderia ficar anos construindo. Na verdade, não. Você recebeu em mãos, você tem 2 anos, você tem que construir nesse prazo. Pode pedir depois para prorrogar. Então, não coma a barriga em termos de comecei a obra, agora pronto, estou tranquilo. Não, você tem isso com uma data marcada para expirar. Então, o seu construtor pode estar lá construindo e acabou o dinheiro, vou parar um pouco, mas lembre-se que o seu prazo está correndo. Não pode esquecer disso, porque se tiver a fiscalização, é mais dinheiro que você vai gastar. E tem a questão do alvará, que você até falou, da CND, né? Que tem Exatamente. Que a CND vai precisar lá no final. Isso. O que acontece? Você tem o alvará em mãos. Então, você já tem a licença para executar. O que você precisa? De um responsável pela execução da obra. Então, você vai contratar um engenheiro
ou até mesmo o arquiteto que tenha, né, que execute obras. Então, você vai contratar um profissional para executar essa sua obra. E ao iniciar uma obra, você tem que criar a sua CNO, né, que é o, se não me engano, Cadastro Nacional de Obras, que é o antigo SEI. CND. É o né? CND, uns falam CND, né, que é do INSS, com relação à receita. Então, também o proprietário tem que cadastrar essa obra na Receita para recolher os devidos impostos. E lá no final, depois da obra executada, nós vamos solicitar a vistoria para a baixa de construção na prefeitura. Normalmente, quem faz essa solicitação é o responsável pela execução da obra. Ele solicita essa vistoria, a prefeitura vai até a sua obra e verifica se o que foi executado no local é exatamente igual ao projeto aprovado. Justamente por isso é importante você executar conforme o projeto. Porque se você faz qualquer outra alteração, quando o vistoriador da prefeitura for a sua obra, ele vai identificar que aprovou uma edificação com 200 metros quadrados de um pavimento, tem lá uma obra de 300 metros quadrados, 2 pavimentos, um quarto a mais, uma sala menor ou maior, então está diferente do projeto aprovado. Você tem o seu pedido de baixa negado e você tem que realmente reaprovar e ver se isso é reaprovável. Porque muitas vezes não é, Porque às vezes o que foi alterado e teve a modificação não segue uma regra. Né? Então, o ideal é, quer alterar? Pode alterar. Mas sempre fazer a renovação, inclusive, do próprio projeto que foi aprovado. Tivemos a baixa de construção, que a gente chama de habite-se, né? É o antigo habite-se. Teve a baixa de construção, agora cabe averbar essa obra, essa edificação em cartório. Vocês estão lembrados, né? Você está lembrado que quando eu pedi o registro do imóvel para protocolar o processo na prefeitura, aquele registro pode estar só como lote. Agora a gente vai averbar a casa, o prédio, a construção naquela matrícula. Falando assim, ô prefeitura, agora esse lote vago é essa casa ou é esse prédio, né? Exatamente. E aí quando você vai averbar essa baixa de construção, esse habite-se em cartório, o cartório vai te pedir vários documentos, inclusive a CND, de que obras. é a baixa daquela CNO que você abriu na Receita. Então, esse seria o ciclo fechado. Muito bem explicado. Né? Escolhe o lote, contrata o projeto de arquitetura, aprova na prefeitura, alvará em mãos, executa conforme, pede a baixa, averba em cartório. Esse é o ciclo que deveria ser todo certinho na fase de planejamento. Acrescentando a hora do alvará, ela já até falou que tem que contratar o responsável técnico. Então tem que ter, porque senão você vai ter algum problema também com os conselhos, né? Tanto que é o CAU, né, da arquitetura, ou o CREA. Porque o objetivo desses conselhos é fiscalizar se aquela obra tem um profissional habilitado para fazer aquilo. Exato. E é mais segurança para a pessoa que está executando a obra, né? Como que é? Fiscalizar o exercício da profissão. Isso. Se você está sendo assessorado de forma correta por um profissional adequado. Isso aí. Então vamos lá então para o projeto agora, nós vamos para a elaboração do projeto e as dicas importantíssimas que vai fazer você economizar e não errar na hora de sentar lá e querer uma coisa que é possível de fazer, mas fica caro. Existem outras que é possível de fazer também, que vai ficar barato, né? Com pequenas dicas aqui, né? Então vamos lá para a próxima aula. É uma arquitetura inteligente, focada também no custo. Porque, aí, ó, tá vendo? Fala uma coisa bonita para falar. Senão você faz uma coisa suntuosa e que também, junto com a suntuosidade, a coisa vai ficar caríssima. Né? Não é? Quais são as alternativas que a gente pode deixar a arquitetura bacana, bonita, e que a gente consiga fazer de forma enxuta, inteligente, aplicar aquilo de forma inteligente. Não jogar dinheiro fora. Por isso que é importante ter projeto. Eu não consigo entender como é que o pessoal faz uma obra sem projeto. O brasileiro Minha primeira obra da minha vida que eu fiz, a primeira obra que eu fiz foi com projeto. Já comprei um prédio que eu até fiz a legalização, já comprei um imóvel que eu não tinha
projeto, mas já estava pronto, né? Mas eu mesmo fazendo, eu sempre fiz projeto, desde novinho. É o tal do planejamento, É. né? A gente não tem esse costume de planejar, De quer repente já o sucesso fazer, tá aí, né? quer Mas já uma falha fazer a muito coisa grande, direto na hora, Eu né? sei que são coisas relativas, mas tem uma falha muito grande, até em termos cultural, sabe, aqui no Brasil. Do jeitinho brasileiro. Né? Arquiteto é luxo na cabeça das pessoas. Antigamente era assim mesmo. Foi uma coisa de 40 anos atrás. Só rico pagava arquiteto, né? Porque você tinha referências mirabolantes, vamos falar assim. Vamos pegar Oscar Niemeyer. Isso era um arquiteto para as pessoas, né? Eles não tinham noção que o arquiteto vai lá dentro da favela e constrói alguma coisa dentro da favela para melhorar a vida das pessoas. Sabe? Que tem arquitetura, não é popular, arquitetura... bom, a Minha Casa Minha Vida social. É desenvolvida pelo... Engenheiro é só para Arquitetura gastar social. mais, né? Exagera demais nos cálculos, exagera demais. Não. São coisas assim. Então, ou seja, falta... Segurança, planejamento. Falta propaganda, falta o CAU ir lá e ensinar o que é um arquiteto para as pessoas, sabe? Para não ter esse preconceito. Que acha que é... Mas mudou, tá mudando. Essa nova geração que tá vindo tá entendendo Exato. que esse investimento, né? Um projeto. É mostrar que a arquitetura pode ser acessível também. E né? hoje também a fiscalização ela é muito mais presente do que antigamente, também, né? Hoje os dados aí, às vezes o fiscal não precisa nem sair para a rua para fiscalizar. A prefeitura mesmo já tira, né, todo foto aérea, não vai fiscal para a rua para medir igual antigamente. Então, como se cobrou mais também, né, as pessoas começam a fazer mais. E com o tempo, essa nova geração que vem vai entendendo que isso já faz parte também do dia a dia, né? Tá mudando aos poucos. Mas eu acho que está tendo evolução ainda, mas tem muita gente. Não tem modo de não querer fazer. Né? Não pode pegar projeto do outro. Deixa eu pegar esse projeto. Né? Gente, sondagem. Tem esse projeto aí, assim, você fez do seu lote? Me passa pra mim. Presta a Eu sua. falei, gente, não faz não, que vai que seu buraco o seu lote era um buraco, o cara cortou meu terreno bom e jogou lá. Sou seu vizinho. Deixa Faz isso não. Vai ser o trouxa da obra. Exatamente. Vamos lá então. Então, o que nós vamos começar? Bernardo, nós vamos fazer o projeto. Me conta lá, aquela hora de sentar para fazer o projeto. Deu tudo certo, comprou o lote. Agora vamos começar o projeto de arquitetura. Basicamente, o projeto de arquitetura, quando você contrata, ele é dividido em duas fases. O anteprojeto e o projeto legal. Tá? O que é o anteprojeto? É o coração da coisa. Ali que tudo começa e ali que nasce. Sabe? O que o arquiteto faz? Ele vai olhar tudo. O entorno, o conforto ambiental, onde nasce o sol, onde se põe, se tem muito vento, se não tem. Aqui faz frio, aqui não faz frio. Né? Porque tudo isso, no final, vai levar a um projeto econômico e sustentável, né? Você não precisa, às vezes, de ter um ar-condicionado, porque está tudo bem localizado. As aberturas nos lugares certos, janelas, portas. Então, tudo isso traz um conforto ambiental, né? Que vai chegar até na escolha dos materiais depois, lá no fundo, lá na frente. Soluções arquitetônicas que minimizam fatores que, às vezes, não tem como a gente fugir. Não tem jeito, vai bater muito sol no meu quarto, né? Como é que eu vou, ou na minha sala? Então a gente tem recursos arquitetônicos, brises, persianas, pergolados, que o arquiteto domina muito bem. Tá? Então, voltando, o anteprojeto é onde a gente começa a conversar com o cliente. Muito importante que eu acho que a turma não tem um pouco de receio de falar. Não minta para o seu arquiteto. Isso é importante. Eu falo isso mesmo, não minta. Nem para o engenheiro, na hora de fazer a obra, fala uma coisa, a gente tenta fazer outra. A gente parte de fale o quanto você tem para gastar. Não minta. Porque... Ou fala que você não tem. Que se você mentir, você vai ser o trouxa da obra, não vai terminar, não deixa aquela emoção construir, razão. Lógico, tem emoção e o sonho, mas tenha razão. Exato. Presta atenção. Para a gente chegar no seu sonho, senão vira pesadelo, né? Para a gente chegar no seu sonho, a gente tem que começar certinho. Então, não interessa se você tem muito dinheiro ou pouco dinheiro para a obra. O arquiteto tem que projetar dentro de um orçamento, sabe? Ele vai pegar tudo que você vai passar para ele. Eu quero ter uma casa de 4 quartos, com 3 suítes, o que for. Isso vai ser, a gente chama de programa de necessidades, mas tudo isso vai estar vinculado ao seu orçamento, né? Eu posso chegar à conclusão e sentar com o cliente e falar, olha, esse dinheiro seu não vai dar para fazer tudo isso.
mas dá para você fazer isso ou aquilo. O que a gente pode fazer para continuar te atendendo? Ou até para te deixar, depois você pode fazer uma futura ampliação, já dentro da lei, que nós já estamos prevendo que você vai ter isso aqui que você pode fazer. Em etapas, né? Em etapas, o que for. Mas é muito, muito importante, e aí a gente vê que tem uma certa resistência das pessoas falar para a gente, eu tenho tanto para gastar. Isso é uma coisa básica. Gosta de chegar no médico e falar, esconder os seus sintomas, né? Não pode. Vai sair de lá com o remédio correto, Exatamente. né? Às vezes as pessoas têm vergonha, né, Bernardo? Eu não sei. Né? Não precisa, né? Já contratou um profissional justamente para fazer o sonho dela em realidade, né? E, entre aspas, resolver um problema. Que obra, às vezes você está achando que, não, que tanta de coisa que eu tenho que fazer, é muito problema óbvio. Não é. É só contratar um profissional. E vai resolver tudo para você. Tanto no projeto, na execução, tudo. Né? É escolher a pessoa correta. E isso de falar a real também, tanto para mais quanto para menos. Porque às vezes ele mente falando que tem o dinheiro todo e não tem. Nós podemos fazer o projeto em etapas e essa etapa também considerar um financiamento. A gente ajudá-lo também em etapas e financiamento. Ou às vezes ele tem o dinheiro, mas ele não quer falar que ele tem. A gente vai Deixa de colocar alguma coisa. A gente vai estar reduzindo, trabalhando outras alternativas que talvez não seja a realidade daquele cliente. Então, corretíssimo de falar para não mentir, né? Gostei, até anotei esconder aqui. o sintoma, porque senão a gente não vai saber como cuidar daquela doença, daquele problema, daquela necessidade dele. Fantástico. Não minta para o seu arquiteto. Isso é ótimo, é isso mesmo. Bom, então assim, isso tudo é o início do projeto, é o anteprojeto. A gente, partindo disso, com essa primeira conversa inicial, ele vai passar para a gente qual é o programa de necessidade deles. Com isso a gente vai sentar, trocar uma ideia, e ele vai falar para mim o que ele gostaria, como ele gostaria de morar, sabe? Como ele seria feliz ali naquele espaço, qual é o sonho dele. Né? Essa eu acho a parte mais importante da arquitetura, porque quando a gente senta para conversar com o cliente, ele está, às vezes, investindo o dinheiro de uma vida inteira que ele juntou, sabe, para fazer aquilo. É o objetivo disso aqui, Bernardo. Se a gente está sentado aqui hoje, porque existe um propósito. Agora, falando muito sério, até arrepiei aqui agora. É um propósito, porque é o dinheiro da vida da pessoa. Às vezes você que está aqui, eu tenho um caso muito triste para contar de um amigo meu. Ele comprou um apartamento financiado, pagou 18 anos o apartamento, conseguiu lá que está antes do tempo. Vendeu o apartamento dele na época por 1.600.000, comprou um lote em Lagoa Santa, comprou o lote e deu na mão de uma pessoa para construir. E a pessoa quebrou. Sumiu, entendeu? Ou seja, é o dinheiro da vida dela. E essa dor, assim, aí através dessa pessoa, eu já até chamei ele um dia para num bate-papo aqui, sabe, se ele queria, mas ele não se sentia muito confortável, porque mexeu muito emocionalmente com ele. Então isso aqui não deixa de ser o trouxa da obra, é um propósito. É exatamente isso aí, porque nós estamos sentados aqui, é justamente para, assim, o sonho dessa pessoa que comprou o curso, se ela comprou o curso, ela tem um sonho, ela tem um dinheiro, às vezes, limitado, ou talvez não limitado, mas não quer ser o trouxa da obra, não quer gastar mais. Esse é o grande objetivo do curso, de verdade. Sabe, se nesse bate-papo nosso a gente conseguiu já ajudar uma pessoa, eu vou ser muito grato a Deus, porque já foi suficiente. A gente já deixou aquela pessoa, assim, sabe, feliz de conseguir o sonho dela. Então, assim, realmente, eu até circulei aqui, que a gente vai falar isso depois, talvez nos bastidores, não minta para o arquiteto, não minta para o engenheiro e não minta para você mesmo. Né? Porque às vezes você quer fazer uma coisa e você não dá a perna, né? Que a perna não vai lá na frente, você vai ficar no meio do caminho, vai vir frustrações. É dinheiro da sua família, é um dinheiro do sonho. Exatamente. Né? Então, assim, eu te cortei, me desculpa, porque é tão bonito o que você falou, sabe, Bernardo? Porque é o sonho da pessoa isso. Né? Acho que... E a gente nosso bate-papo, que é um propósito, sabe? É o cuidado que a gente tem que ter também com a vida dos nossos clientes. Né? É uma cautela. É muito sério. É a responsabilidade do profissional, é também saber lidar com as limitações financeiras e com o próprio sonho da pessoa. Porque, né, é o dinheiro da vida. É o dinheiro da vida. Você faz... Então, voltando aqui, você fez o programa de necessidades, onde ele vai falar para a gente tudo que ele quer. Eu quero tantos quartos, eu quero ter tantos banheiros, ou às vezes ele nem sabe o que ele quer, muitas vezes ele chega, eu quero... Você vai ajudar. Né? E aí nós vamos
vamos entrar na cabeça dele. Você fala uma coisa também que é bem legal, assim. Eu quero saber como que você vive, como que você come, qual que é a tua rotina. Porque talvez a pessoa não sabe explicar pra gente o que ela quer. E Mas quando pela você rotina, faz esse tipo de pergunta, você consegue entender. E você é muito bom nisso, ô Bernardo. Não estou te falando isso para encher sua bola, não. É verdade, eu falo isso mesmo. Você consegue captar da pessoa que você está batendo papo, porque realmente ela quer. Né? E assim, o K9 foi o primeiro projeto que nós fizemos juntos, não foi? Foi. Dentro de tantos outros. Aquele dia eu falei, gente, como é que ele pegou tudo que eu queria, o estilo do quarto, sabe? Mas você que me contou tudo. Então, mas você teve a sensibilidade disso. Assim, ele literalmente, eu não menti para você. Eu falei realmente qual que era a minha condição de fazer a casa, qual que era a minha limitação financeira, qual que é meu sonho. Você conseguiu colocar o projeto ali. Isso isso é assim, vou te falar que a Novi me ganhou, foi ali. Que bacana. Mas é a etapa talvez a mais importante, porque é aí que a gente vai entender. É tudo mesmo, tudo. Eu já tive clientes que tinham... replicar para o papel, né? Tinha alguma dificuldade locomotora, alguma coisa assim. Eu parti disso, sabe? A gente tem que ter isso muito ciente, de limitações, de qualquer tipo, e de anseios e desejos mesmo da pessoa. E isso independe de condição financeira. Tá? Isso é o pressuposto de começar um projeto. Então, a gente entra na cabeça do cliente, arranca tudo que puder, tenta até falar para ele o que ele não sabe que ele quer, porque às vezes ele está falando de uma coisa que a gente está... ele está pensando... É nisso. Aí você mostra para ele, poxa, era isso mesmo e tal. Bacana. Muitas vezes o marido não concorda com o que a mulher quer, então a gente tem que entender... Nós já tivemos essa aula aqui já. Tem que fazer a intermediação, né? Tem que equalizar. E como que isso acontece? Então, é a nossa função. E nesse anteprojeto, entenda, nós temos que apresentar o projeto para o cliente e ele tem que ser apresentado quantas vezes forem necessárias. Porque é aí que a coisa vai acontecer. Para nascer o projeto, todo mundo que está na mesa tem que estar satisfeito e se vendo morar ali. E satisfeito. Sabe? Eu estou andando aqui, vou chegar aqui, não, eu quero isso. Não, eu não quero passar por ali, eu quero a minha cozinha desse jeito. Nós vamos mostrando todas as alternativas e modificando o projeto, o anteprojeto, quantas vezes forem necessárias, para quando a gente bater o martelo, fechou, é isso mesmo, gente? Aí nós vamos passar para a parte legal, técnica do projeto arquitetônico. E aí, meio que o cliente não participa, porque é a parte que vem, inclusive a parte mais da Marielle, que é padronizar todo o projeto, tá? Para ser dada entrada na prefeitura e daí por diante. Mas para chegar ali, nesse anteprojeto, é importante que o profissional, o arquiteto, ele tenha conhecimento da legislação. Porque para a gente lançar a mão de técnicas de arquitetura, de possibilidades e opções, você tem que entender, posso ter um pé direito duplo aqui? Vai estourar a área? Vai estourar minha área? Não vai? Porque muita gente não sabe, às vezes, que um pé direito de 6 metros, como é o caso aqui de Nova Lima, de Belo Horizonte, 6 metros conta 2 vezes a área. Ou seja, você tem uma sala de 40 metros quadrados, ela vai contar na aprovação como 80 metros quadrados. Então dá uma dica, qual que é a altura máxima daqui? Aqui é 5,30. Então se for até 5,30 é um andar só. Se for 5,35 já contar 2 andares. A gente pensa para você ver, 70 centímetros não é tanta coisa assim. Para uma casa linear que tem um pé direito. Elegância, né? É o pé direito duplo dele, do mesmo jeito, muita coisa tem que ser levada em consideração pelo profissional. Se uma casa tem 2 andares, você tem que pensar lá na frente, ela vai ser construída, você tem que pensar a pessoa que vai projetar o cálculo estrutural. Como que eu posso passar isso para ele de uma maneira mais inteligente possível para poder essa carga, todo o cálculo ser feita com menos custo para a construção, Então, parede em cima de parede. Anota isso aí, ó. Isso aí já é economia. Paredes hidráulicas. O que a gente chama de parede hidráulica? Às vezes 2 banheiros, um na costa do outro. Aquela parede a gente chama de parede hidráulica. Mesmo aprumada, Tentar criar shafts, que otimiza bastante a passagem de encanamento, de elétrica. Isso, gente, não é apenas para uma casa chique ou uma casa de condomínio que for. Isso vale para uma casa mais simples que for, uma casa sua de fazenda. Tudo tem que ser levado em consideração.
né? E aí o arquiteto tem que ter essa leitura e tem que ter esse entendimento, né? De técnicas construtivas, ele tem que se entender. Se ele não entender, ele tem que correr atrás, né? Você quer inovar, eu quero fazer com pré-fabricados. Se o arquiteto não sabe, você fala para ele, mas isso tudo tem que ser falado logo no início, no anteprojeto, né? Para ele poder correr atrás e te dar a solução correta. Então, acho que esse conhecimento de legislação, vou até deixar a Marielle falar, pegadinhas às vezes que acontece. Ixi, as pegadinhas de legislação. Bom, vou falar da nossa realidade aqui, né? A questão do pé direito duplo, né? Em Nova Lima. Iluminação também, né? Tem umas pegadinhas também, né? Isso, em Nova Lima, se eu tenho um pé direito superior a 5,30, ele conta 2 vezes. Então, se eu estou no limite já da área, eu só posso construir 1.000 metros quadrados, isso vai multiplicar um pouquinho mais, então estoura. A questão da iluminação, né? Tem ambientes que não precisam ser iluminados, por exemplo, como hall, circulações até 6 metros quadrados. Além disso, a gente tem que iluminar. E a iluminação também não é... A janela não necessariamente é só a iluminação, né? Você tem que iluminar e ventilar. A gente tem algumas regras de área permeável. O que é a área permeável, né? É a parte gramada, por exemplo, a parte vegetada do teu empreendimento. Você tem um limite, uma proporção de lote que você tem que deixar permeável. Em Nova Lima, nós temos a área vegetada, grama ou com planta, ou o que for. Em Belo Horizonte, por exemplo, a taxa de permeabilidade hoje, na legislação atual, ela tem que contar com a área vegetada, uma caixa de captação e para cada 100 metros quadrados de área permeável, uma árvore de médio a grande porte. Dentro do seu lote. Então, isso também é importante o profissional entender sobre cada regra, né, de cada município. Então, a gente falou de Nova Lima e Belo Horizonte, cada um tem o seu, a sua especificidade, vamos dizer assim. Piscina, por exemplo, quer fazer uma piscina, eu tenho que ter um afastamento do vizinho. Eu não posso só chegar e colocar a piscina. É área construída. Normalmente a pessoa pergunta muito para a gente também, mas é só um toldo, o telhado é um telhado metálico, acha que é só a telha cerâmica que é considerada como área construída. Então, se a gente cobriu, independente do tipo de acabamento da cobertura, é uma área coberta. Então, isso tudo vai sendo contabilizado para a legislação. Altimetria é muito comum também. Você tem condomínios, né? Por exemplo, condomínios, o Alphaville é limitado a 11 metros de altura. Eu fiz um prédio no Santo Antônio que tinha limite de altura. Santo Antônio provavelmente é patrimônio municipal. Você tem limite de altimetria da aeronáutica, a gente está falando de aeronáutica, ela é nacional, então as restrições de aeronáutica do Sindacta também pode atingir Brasília, como pode atingir no Mato Grosso, lá no sul do país. Então, ele é nacional. A gente tem que verificar essa questão de altimetria. Então, são N pontos. E acaba que eu também, que a minha especialidade é a legislação, às vezes a gente tem que estudar bastante, porque cai alguma coisa na nossa mão que nós nunca vimos. Então nós também temos que estar... eu também tenho que estar sempre atualizada. E mesmo que seja um local, uma área, um município que eu nunca tenha trabalhado, eu já sei o que procurar, o como procurar, que setor. Pela experiência, até porque Belo Horizonte, nós costumamos falar aqui num bate-papo esse dia para trás, que ela é referência, BH e São Paulo, né? Para o resto do Brasil. Então, se você conseguiu provar alguma coisa aqui, às vezes uma cidade ou outra que seja fora de Minas Gerais, a adequação talvez nem existe ou... É a mínima, né? Exatamente. Possível. Então, assim, Belo Horizonte é uma base, inclusive, para outros municípios que seguem o mesmo padrão de lei. Tem municípios que pegam uma base da legislação de Belo Horizonte e aplica naquela realidade do município, mas a base é quase que a mesma. Né? Mas cada município, por exemplo, Três Corações, eu sou de Três Corações. Cidade do nosso Rei Pelé. Cidade do Rei Pelé. Hoje está um pouco modificado, mas há 10 anos atrás, quando nós aprovamos nossa primeira casa lá, mal tinha uma legislação.
porque era uma legislação bem simplificada, obviamente em comparação a Belo Horizonte. Pelo nível de desenho, de detalhamento, de pranchas, desenhos que nós tínhamos que representar em Belo Horizonte. Em Três Corações era muito mais simplificado. Então, se a gente pode ficar aqui horas e horas falando sobre cada detalhe da legislação, porque cada zoneamento, cada lote vai seguir uma regra. Por isso é importante ter um profissional também que entenda, que saiba lidar com essas questões de legislação. Interessante. Basicamente, então, quando entra no projeto legal, isso tudo já está sanado, pensado, tudo mesmo. Esqueci até de falar aqui uma coisa muito importante. Quando a gente pensa em terraplenagem, a pessoa esquece que você tem arrimo, isso tem um custo altíssimo, né? Então, você entender o terreno e saber como que ele funciona, se ele foi um aterro, né? A sondagem mostra isso. Onde é que está a água aqui? Onde é que ela está aflorando? Então, tudo isso, o arquiteto também tem que ter acesso e tem que entender um pouco disso, né? Ele não tem que saber fazer tudo, mas ele tem que ter a noção. A implantação da casa naquele terreno. Eu costumo falar no curso, tem uma parte do curso que eu falo, que você conseguir aproveitar as vantagens que o terreno te dá a seu favor, principalmente no muro de arrimo. Às vezes você deixa um talude, às vezes você vai fazer a casa no nível da parte superior do terreno e você faz um talude e evita um muro de arrimo. Talvez você consiga sim utilizar lá embaixo, mas é num pedaço que você vai gastar menos que o muro de arrimo, porque o muro de arrimo é muito caro. Eu falei aqui em outra parte do curso, que às vezes 1 metro de muro de arrimo, ele não custa o mesmo valor de 2 metros de muro de arrimo. É outra proporção, outro tipo de aço, é outra dinâmica. Então, assim, não é vezes 2. Não é proporcional. Costuma ser vezes 3, dependendo do autor, até vezes 4 do que ele iria gastar. E se você não tiver esse cuidado, literalmente você está enterrando o seu dinheiro. Literalmente, você enterra o seu dinheiro, às vezes para fazer um muro de arrimo que não precisava, justamente com uma solução, às vezes mais simples, como um talude, um platô, que seja bem pensado, ele evitaria todo esse custo lá na frente. Porque às vezes você não precisa de ter esse arrimo ali, né? Você não quer usar. E evita também aquelas coisas esquisitas, como paliteiros que aparecem. Melaborantes, né? Que fica caríssimo aquilo, né? Você constrói um prédio. Quando a pessoa tem condição, ok, mas se ela quer aquela vista, ela tem condição para aquilo, ok, mas nem sempre é a realidade da maioria da população. Escolheu o lote errado para aquela necessidade. Também, né? Que é o mais. Eu poderia ter escolhido um outro lote, né? Que não gastasse tanto. Agora, eu já tenho esse lote, aí vamos aproveitar exatamente o potencial dele. Mas se ainda vai comprar, será que aquele lote é o ideal para aquela construção que você planeja? É exatamente isso, os paliteiros, né? Você joga a tua casa lá em cima e fica aqueles vãos. Você constrói um prédio com aquele tanto de estrutura que você fez para uma casa. Você que está nos assistindo, vou entrar uma coisa que aconteceu real esses dias para trás. Uma amiga da família pediu para eu ajudar a escolher o lote. Ela tinha 3 opções de lote. Pela necessidade dela, eu escolhi o lote para ela. Para ela viabilizar o valor que ela tem para gastar e o valor para ela fazer a casa do sonho dela. E é onde vocês vão lá no sábado, vocês vão entender que é a questão do talude, sabe? Para entender, para aproveitar esse talude aí. É muito importante. Bom, passado essa parte do anteprojeto, como eu disse, é a mais importante, passa-se então para a parte técnica, que é o desenho em si, arquitetônico, que vai para o condomínio para ser aprovado, depois vai para a prefeitura. Ou só direto para a prefeitura. Isso vai variar do seu tipo de empreendimento. Feito isso, até você tirar a autorização para construção, o habite-se, logo depois você tem que tomar outras atitudes que também vão impactar significativamente no seu processo da construção. Você tem que passar a etapa dos projetos complementares, né? Então, a arquitetura é o inicial, mas você tem também que ter o projeto estrutural, o projeto elétrico, o projeto hidráulico, hidrossanitário, né? Drenagem, às vezes automação, dependendo do que for SPDA, né? CFTV. Isso que eu estou falando por exemplo, para-raios, vamos falar assim bem, aterro, né? CFTV, circuito fechado de TV ou de segurança.
Isso tudo acontece logo após o projeto arquitetônico acontecer. E o mais importante, são vários projetos, mas não necessariamente teriam que ser vários profissionais. Então, se você conseguir fechar um pacote, vamos dizer assim, com um engenheiro, ele vai e desenvolve estrutural, elétrico, hidráulico, isso já facilita e muito a sua vida, a economia é grande na obra, né? E, inclusive com a gente, como arquiteto, ter o contato com uma pessoa só é muito mais fácil. Você ter o contato com o engenheiro que está fazendo tudo, essa troca é importante entre... Ou a empresa que está fazendo tudo, com todos os envolvidos num único local, fica mais fácil. Muito mais fácil. Para a compatibilização de todos eles. Né? Porque tem que existir, e acontece muito isso, e a gente tem notado que tem sido um problema grande. O arquiteto faz a compatibilização entre os projetos complementares. Só que ele está fazendo a compatibilização da arquitetura com os outros, da arquitetura com o estrutural, da arquitetura com o elétrico, né? Mas quem está desenvolvendo os complementares também tem que ter uma mesma linha. Mesma linha, porque às vezes está passando uma tubulação de esgoto, que não é pequena, que ela é larga, e tem que furar uma viga. Ou seja, você está pegando no estrutural. E a pessoa calculou aquela viga, tem que fazer um furo, aquilo cai, não fica em pé. Então volta para o estrutural, o cara tem que fazer de novo o cálculo daquilo. Tem que projetar com um furo para receber a Exato, tubulação para evitar o retrabalho, e tem o adicional nisso aí, né? Você está gastando dinheiro fazendo isso. Você tem que pagar de novo para ele ter uma revisão. Então tudo isso você economiza na sua obra. Então é importantíssimo você ter todos os projetos, todos amarradinhos. E falo mais, se tiver a condição de ainda conseguir contratar um orçamentista, seria perfeito, porque ele vai te entregar uma planilha com o preço do parafuso. Né? Interessante, eu falo isso tudo que é investimento, né, para a pessoa, porque ela vai ter noção que ela pode gastar em cada etapa. Então, se ela viu que ela exagerou num determinado acabamento, ela tem que segurar o pé na outra. Então, ela consegue assim, fazer essas manobras, né? Equalizar. E eu falo muito, Bernardo, essa questão, principalmente o estrutural, hidrossanitário e elétrico. O certo, se puder ficar com o mesmo profissional para estar fazendo esses projetos complementares, é o ideal. Até mesmo como você falou, porque vai precisar do projetista, aquele projeto lá, para conversar sobre... Né, porque às vezes o calculista ele precisa de mudar uma coisa que talvez vai alterar a arquitetura. Aí senta aqui, olha, eu consigo estar fazendo isso. Os dois conversam muito. Às vezes você que está aí acha que não existe essa interação, entregou o projeto e tchau. Não é verdade isso. O dia a dia no canteiro de obra, um determinado tempo, você conversa muito com quem fez seus projetos. A pessoa que está executando lá, ela não pode executar simplesmente da cabeça dela, porque senão vai gerar custos a mais para quem, né, o dono da obra ali. Então sempre tenta fazer isso. Quantas vezes eu já sentei para conversar com você, falando, seu Bernardo, será que a gente já consegue tirar esse pilar de uma forma que não vai crescer muito nas vigas de transição? Ou ao contrário, você, meu Valdeir, já vi que vai dar aqui do jeito que você quer que faça o projeto, vamos colocar um pilar aqui, mas vou colocar o pilar dessa forma para você economizar. Um bate-papo desse, nós estamos falando de coisa de R$15.000 para economizar. Uma janela que você erra o tamanho dela para mais ou para menos, ou que você queira, olha o preço que está a esquadria hoje, você mesmo. R$1.200, R$1.300 um metro quadrado, isso é por baixo. Né? Às vezes, isso faz muito importante o arquiteto prestar atenção. Onde é que você está gastando esse dinheiro? Às vezes você faz coloca esquadrias maravilhosas num lugar que está escondido, que ninguém vai ver, que não vale a pena. Vamos gastar esse dinheiro aonde é importante, né? Então muito. A gente acabou de fazer um projeto que a gente discutiu justamente sobre isso, né? Vamos gastar aqui, ó. Essa parte ficou linda, né, velho? Ficou muito funcional. Vamos gastar aqui vale a pena. Aí, né, a gente discute sobre aqui. A gente tira de um lugar, vai para o outro, né? Sentamos de novo. Ah, não, Bernardo, vamos fazer dessa forma. Não, Valdeir, eu achei. O que você achou? Não, Bernardo, dessa vez eu gostei. Né? Então, ou seja, nós perdemos, nós ganhamos tempo analisando o projeto, né? Isso foi feito porque você foi claro comigo. Meu orçamento é X. Eu não posso ultrapassar, eu tenho que economizar, né? Então vamos trabalhar isso. A questão da esquadria também é importante a padronização, né? Com certeza. Se você faz uma esquadria totalmente fora de padrão, você acaba pagando pelo material e não usando. Porque o que ela está falando isso, porque a esquadria ela tem tamanhos que você não tem perda na produção dela. Então existe esse cuidado na hora de projetar,
que você tem menos perda possível na hora de produzir uma esquadria, porque né, você vai produzir um de 3,65 m. Poxa, vamos produzir de um jeito que vai ficar redondinho o tamanho lá na esquadria e fazer São, mais né, janelas. normalmente os múltiplos de 6, né? Você faz 1,50, 2 e não 2,30. Né? Você está perdendo material e você vai acabar pagando por esse material se você não padronizou, inclusive, e em vidro as suas também, não é só né? esquadria, vidro Esquadria também. e vidro, exatamente. É interessante você falou. Anota aí que é mais uma dica que vai te fazer economizar na casa dos milhares ali de reais ali, uns 10 mil, dependendo do tamanho da casa, até uns 50 mil reais dependendo da casa. E fazer uma observação que eu lembrei aqui agora. A gente discutiu e a Marielle até falou. Você pode modificar alguma coisa na obra durante a execução da obra? Pode. Mas depois a aprova. E não é só aprovação. Você modificar o tamanho de qualquer coisa depois de um projeto todo pronto... Com todos os complementares já preparados? Ou seja, volta tudo para trás. O projeto tem que voltar para o calculista para ver se ele tem que fazer uma modificação, custo adicional para pagar para ele fazer a revisão. Vai voltar para o elétrico, custo adicional. Vai para o hidráulico, custo adicional. Então, tudo mudou na esquadria, custo adicional. Então, não é simplesmente mexer uma parede de 5 centímetros. Não é, gente? É sério isso. Isso, a pessoa não tem essa noção, impacta bastante no final na obra. Né? Então, é muito importante. O anteprojeto está redondinho para não ter que passar por isso depois. Infelizmente, está acabando nosso bate-papo aqui. Mas, Bernardo, fala aqui sobre os projetos complementares. Que quando eu faço projeto com você, você já me manda Isso. A altura das hidráulicas, iluminotécnico, tudo. Conta um pouquinho para nós a importância e como é que você faz para economizar para o cliente. Quando a gente projeta, a gente está pensando em tudo, né? A gente está pensando como é que vai ser aquele banheiro, como é que vai ser essa esquadria, como é que vai ser. E a gente chama essa parte, que seria uma parte depois do projeto técnico, aprovado na prefeitura, e o ideal é que ela aconteça um pouquinho antes ou junto com os projetos complementares de executivo e detalhamento. Que aí eu vou passar para o cliente a parte de luminotecnia, ou seja, onde vão estar cada ponto de luz, onde é que estão as tomadas, porque aí o engenheiro que está fazendo a parte de elétrica, ele sabe, aqui vai estar a tomada, então como é que eu faço para o fio chegar até aqui? Né? A parte de hidráulica, quando eu chego no banheiro, eu desenho pelo menos o básico, altura de bancadas, vai ser com misturador, não vai ser com misturador? Chuveiro de teto, chuveiro de parede. Aí, N coisas que podem acontecer, e isso vai estar desenhado também, que vai para a parte do hidráulico. O que mais? Acho dali. Altura de bancada, né? Porque seria... Tanque, altura de bancada, né? Você área de serviço, já falou, área de parte serviço, molhada, registro. Né? E é muito forro, importante. Forro. É. Né? E, além disso, com tudo pronto, seria uma parte de arquitetura de interiores, que já é uma coisa que vai acontecer logo depois, onde vão entrar todos os acabamentos da casa e a parte até um pouco mais de decoração. Né? Então, a partir daí, tudo prontinho, obra começou, E sucesso. seja feliz. E seja feliz, né? Porque a gente fala aqui no curso que é uma maratona, né? Uma obra é uma maratona. Então, se você começou, você tem que terminar, né? Só que você tem que ter a sua regularidade para você não cansar muito e nem desanimar, né? E a gente fala isso muito nas nossas introduções sobre maratona e obra, é exatamente isso. E mais uma vez eu falo, obra não é difícil fazer. O que é difícil, às vezes, a pessoa coloca na cabeça dela é arrumar as pessoas corretas, né, para estar executando. Então, assim, tem que fazer o projeto, sim, esse é investimento, né, todos os projetos necessários para a obra e contratar aquele profissional para estar executando a obra, uma pessoa séria, né? Hoje em dia você consegue, com a internet, você consegue puxar se a pessoa tem problema na justiça, se já passou algum perrengue com outro cliente, né? Se fez alguma sacanagem. Então, procurar a pessoa certa, porque aí deixa por conta para quem entende, né? E fazer o cronograma de soltar o dinheiro lá e a casa ficar pronta. Exato. O cronograma é importantíssimo, você ter todas as fases, onde entra cada processo, né? Para não soltar dinheiro nem a mais nem a menos, porque, né? às vezes a pessoa quer pensar lá no acabamento, na arquitetura de interiores, se ainda está pensando, está faltando fazer
os complementares, a arquitetura, o levantamento. Então, fazer um cronograma também é importante. Eu quero agradecer vocês, tá, por disponibilizar o tempo de vocês. Eu sei que é muito apertado, né, de prestigiar, né, o projeto Trouxa da Obra, porque, como nós falamos, nosso intuito é de ajudar as pessoas, né, que compraram o nosso curso, você que comprou o curso. A ideia é ajudar mesmo e fazer o sonho dessa pessoa em realidade, né, porque não é fácil. É muito estresse. Você falou sobre os casais, nós temos um módulo aqui, exatamente como lidar com a família na hora de aprovar, com a esposa, com os filhos, talvez com a sogra ou o sogro que está lá morando, né? E tem um módulo nesse curso, falando sobre isso. Que bacana. Então, assim, a gente está abordando tudo e, sinceramente, vocês assim, agregaram demais aqui o bate-papo para quem está nos assistindo, porque consegue entender o todo, né? Para a pessoa não ser passado para trás, a pessoa não tentar tomar o dinheiro dela lá na frente, sendo que não está na fase ainda, né? Não vamos fazer isso aqui agora não, vamos fazer isso aqui primeiro, né? Às vezes o corretor está doido para vender o lote, né? Mas tem uns cuidados, lógico que não são todos, mas sempre, até no meio da engenharia, da arquitetura, qualquer meio, sempre tem aqueles espertalhões que quer passar o outro para trás. Então o objetivo aqui é a gente passar, igual a Marilena explicou, passo a passo, para não passar a etapa e a pessoa não ser enganada, né? Então me fala aqui, onde que as pessoas que estão assistindo o curso vão encontrar vocês? Perfeito. Vocês podem, né? Vocês podem nos encontrar no Instagram, que é Novi Arquitetura. Nós estamos agora também com um site novo, noviarquitetura.com.br, e a gente vai estar aí à disposição, mesmo a gente, né, a nossa realidade, nosso ponto de atendimento ser em Belo Horizonte, Nova Lima. Hoje, com a questão digital, né, com as redes e com videoconferência, a gente pode atender no Brasil todo. Então, nós não temos, né, essa limitação. Claro, não necessariamente você queira nos contratar para um projeto completo, a gente pode dar consultoria também, dar um apoio até para o profissional que está executando o projeto, a gente tem esse tipo de prestação de serviço também. Então, tem dúvida, precisa de um apoio, até uma indicação de como fazer, qual é o cronograma, pode contar conosco que a gente vai estar à disposição, mesmo que seja só para um pontapé, ou se for o caso, o projeto completo e a gente poder ir até a sua casa, obviamente, o seu município, conhecer e poder atender da melhor forma possível. Então, a gente está à disposição e agradeço mais uma vez aí o espaço, o apoio. E é com carinho que a gente faz, de novo, a gente deseja muito sucesso. Obrigado. Em nome de toda a equipe aqui, nossa, eu que agradeço também, tá? Então, um brinde. Falando em equipe, a canequinha de vocês, viu? Opa! É isso aí. Obrigada. Falando em equipe, a canequinha vai de lembrança. Valeu, obrigada. Não viu? seja o trouxa da sua obra. Não seja, por favor.